Galera, o trailer de Assassin's Creed Shadows gerou uma tempestade na internet, foi tipo um furacão, né? Fazia tempo que a gente não via uma polêmica tão ferrenha, e eu vou dizer pra vocês, é tão assustadora essa polêmica. Os números de dislikes do trailer do jogo lá no Japão, e até do trailer daqui no Ocidente, foram assustadores, os dislikes. Nerdolas e lacrolas voltaram a guerrear. Até os historiadores estão guerreando, se xingando. E sendo bem sincero com vocês, nesse vídeo, eu tenho a resposta definitiva pra essa questão. Eu acho que esse é o tipo de caso que o Nerd tem a responsabilidade de falar a coisa certa. Sendo bem sincero, tem muitos assuntos que a gente vê aqui na internet quando envolve um jogo, um anime, um desenho, que sim, às vezes aquilo ali pode ser uma parada muito polêmica e errada ao mesmo tempo. Então é normal de vocês verem algumas pessoas comentando, outras criticando e outras elogiando. E no meio disso sempre vai ter essa divergência de opiniões, até porque ninguém vai ter a mesma opinião sobre tais assuntos. Que eu posso dizer pra vocês que é exatamente isso que tá acontecendo nesse caso da Central com o Nerd, talvez de outras pessoas que também estão aparecendo no meio dessa treta toda. Bom, pra quem não sabe, tudo isso aí começou com o anúncio do novo Assassin's Creed feito pela Ubisoft, conhecido como Assassin's Creed Shadow. Esse novo Assassin's Creed, ele terá dois personagens principais, um personagem masculino e outro feminino. Então o personagem que mais está criando polêmicas é o personagem masculino conhecido como Yasuke. Ok, eu vi falando que essa história se baseia em fatos reais mesmo, que de fato existe um samurai ninja conhecido como Yasuke que era negro lá nessa época do Japão feudal. Porém, mesmo essa história sendo real ou não, enfim, não vou entrar nesse mérito. Porém, o título do game e também esse personagem acabou fazendo a internet virar de cabeça pra baixo, cara. E tudo isso começou com a Central. Eu acho que vocês conhecem muito bem o canal deles. Até um determinado momento, eles meio que fez parte dessa comunidade de opinião e comentário, onde sempre estavam comentando a respeito de tretas, de streamers, de youtubers, enfim. Só que, ao mesmo tempo, eles sempre comentavam a respeito de jogos. Na verdade, o conteúdo deles principal, digamos assim, era esse. Desde o ano passado, a Central acabou adotando essa medida, mudando completamente assim o seu conteúdo e focando exclusivamente em comentar apenas a respeito de jogos ou de algumas outras coisas que não envolvesse esse mundo de comentário e opinião. Mas ainda assim, eles davam a sua opinião quando eles iam falar a respeito desses jogos, desses temas assim que relacionados a isso. A Central acabou trazendo um vídeo para comentar a respeito desse novo Assassin's Creed. Resumindo, a opinião deles, eles não gostaram muito da história, da escolha daquele personagem. Não é porque o personagem ele é negro, até porque de fato Yasuke ele existiu. Ele era um africano que ele foi pro Japão. Agora ele servia um dos chefes japoneses lá e o trabalho dele consistia em ele carregar as armas. Ele não era um samurai, ele não era um ninja guerreiro. Só que a Ubisoft tentou fantasiar toda essa história para fazer vocês acreditarem que esse cara realmente é um samurai, mas ele não é um samurai. Então talvez eu acho que essa foi uma das maiores críticas pro pessoal em relação ao Ubisoft. Não é porque o cara é negro, e sim porque é mentira essa história deles. Fazer uma pesquisa, você descobre que, de fato, Yasuke existiu. Ele era um africano que foi para o Japão em uma missão de missionários portugueses da Itália. E você descobre que, de fato, ele conheceu e foi servo de um daimyo japonês, um chefe de guerra, um chefe de clã japonês, que era o Oda Nobunaga. E de fato, ele serviu ao Oda Nobunaga. Mas ele não era um samurai lendário, ele não era um grande guerreiro. Ele era um porta-armas. Era só isso. Ele era um cara que carregava as katanas de um chefe de guerra. Ele era só isso. Ele era um butler. Ele era um assistente. Ele só tava ali pra carregar as armas dele. Isso porque o Oda era um daimyo que era conhecido por ser fã de culturas exteriores. Ele gostava de tudo que não vinha do Japão. Então quando ele viu um homem negro, que inclusive ele não acreditou que ele era negro, né? Os relatos históricos, as cartas portuguesas contam que o Oda se surpreendeu a ver um homem negro, até não acreditou, pediu pra ele ficar pelado e se lavar. Ele chamou ele pra ser seu serviçal, mas apenas como isso, como um carregador de armas. E eles ficaram ali por alguns poucos meses apenas. Ele não teve treinamento, ele não participou de batalha. O Yasuke nada mais era do que um pet. Era um troféu que o Oda ficava expondo para outros daimyos, para outros samurais. E inclusive isso emputecia os outros japoneses, pois eles acreditavam que isso era uma grande vergonha. Que acreditavam que isso daqui era totalmente contra as diretrizes dos japoneses. E aí, meu amigo, não deu nem um ano, o Oda morreu e o Yasuke sumiu. A gente não sabe o que aconteceu com o Yasuke, não tem relatos históricos de onde que ele foi, ele desapareceu, mas uma coisa é fato, ele não foi um guerreiro lendário, samurai, que ajudou a tomar terras e lutava pela liberdade, pois não existem registros históricos sobre isso. Enfim, além dessa opinião dele que eles falaram no vídeo, tem vários posts lá no Twitter deles ironizando isso. Enfim, eu mesmo entendo a crítica dos caras porque faz total sentido, principalmente quando você vivencia muito assim no mundo desses games. Às vezes quando você vê lá o cara falando que tal história é baseada em fatos reais, você quer que realmente aquela história
história seja real. Só que não é o caso desse novo game do Assassin's Creed. Isso aqui eu não posso negar pra vocês, mano. Eu tô discutindo e inventando historinhas. Tô falando o que de fato é. E que o Yasuke, ele era um samurai. Todo mundo aqui tá vendo que ele não era. É só vocês procurarem aí fazer pesquisas que vocês vão saber melhor sobre essa história. Então a crítica da Central e também de outras pessoas, eu acho que é mais baseado nisso, sabe? Que eles estão querendo usar assim um pretexto pra trazer esse personagem pra nossa queridíssima cultura woke que tá acontecendo ultimamente em muitos games. Eu acho que Spider-Man 2 foi um desses também que, cara, decepcionou muita gente porque era literalmente a cultura woke implantada ali. Eu também vi outros posts da Central falando que eles estão querendo colocar o cara também como LGBT, enfim. Mas resumindo assim, uma opinião minha mesmo, cara, eu não me importo. Ele pode ser azul, pode ser amarelo, pode ser LGBT, pode ser o que for, cara. Eu gostando do jogo, eu vou jogar e pronto, e acabou. A única coisa paia nisso tudo é quando você vê uma empresa muito grande como a Ubisoft querendo criar uma história e ainda tem a coragem de falar que aquilo ali é baseado em fatos reais. Mano, ou você cria um jogo totalmente baseado em fatos reais ou não. Não tem esse vice-versa. Mas a Ubisoft aqui pra mim cagou no pau, cara. Mas também não posso negar. Tem muitas pessoas que são sim preconceituosas e estão no meio dessas comunidades. Estão aproveitando toda essa repercussão desse game pra ser racista e preconceituoso mesmo. Isso aqui eu não posso negar pra vocês. Eu sei que tem pessoas assim. Porém eu não acho que a Central ou o pessoal que não concordou muito com a escolha desse personagem seja preconceituosa. Porque não gostou do personagem ser negro e de não se basear 100% fiel à história. Isso aqui é uma opinião deles, cara. Eles querem uma parada real, então beleza, tem que respeitar. É diferente de mim, cara. Eu mesmo não ligo, eu não me importo com isso. Mas eu entendo o lado deles também. Que eu vi muita gente apontando o dedo pra falar que se você não gosta daquele game, automaticamente você já é racista. Cara, isso aqui não tem sentido nenhum, pelo amor de Deus, né, rapaziada? Você não é obrigado a concordar com a opinião de ninguém. Concordando ou não com a opinião de fulano ou ciclano, não quer dizer que você já é aquele tipo de pessoa. Isso aqui é a coisa mais ridícula que eu já vi no mundo, velho. O pessoal já quer apontar o dedo na sua cara e falar que você é ou não é aquilo. O cara poderia ser até amarelo. Se eu fosse jogar o game e eu gostasse, pra mim tava safe, não tinha problema nenhum. Como por exemplo, o game que eu citei pra vocês no começo desse vídeo, Assassin's Creed Black Flag. O personagem principal é um cara branquinho de olho azul, que se a gente fosse levar-se ao pé da letra, não ia ter sentido desse personagem ser o principal daquele game. Então, pra mim, sei lá, mano, se essa história fosse, sei lá, fictícia, como o pessoal tá falando aí, porém se o game for bom, o cara pode ser o Majin Buu, pode ser Rosinha ali que eu vou jogar de boa, sem problemas nenhum. Mas mesmo assim, eu vi que o pessoal tava querendo criar uma polêmica em relação a isso, até fazendo acusações pra essas pessoas que estavam sendo contras a esse personagem principal aí, conhecido como Yasuke. A Central era uma dessas pessoas. O pessoal tava chamando eles até de preconceituoso, falando que eles eram racistas, enfim. No meio disso tudo, acabou surgindo o Enerd. O Peter do canal Enerd acabou fazendo o vídeo pra comentar a respeito desse tema também, pra criticar essas pessoas que estavam fazendo essas críticas direcionadas a esse novo Assassin's Creed. E muitas pessoas começaram a interpretar essas falas do Peter como se ele estivesse acusando aquelas pessoas de ser racista. Se você não gosta daquele game e tá criticando aquele personagem ser negro, é porque você é racista. Cheio de incoerência histórica em Assassin's Creed, mas tipo, cheio, até papa. Mas quando é um protagonista negro... Sinistro. E cara, não vamos se fazer de besta aqui. Todo mundo sabe que o japonês médio e o gamer médio não são os maiores fãs de negro. Isso não é mistério. Os filmes de heróis que vão pra Ásia, pô, eles cortam os negros dos pôsteres. E algumas vezes são caridosos pra deixar eles bem lá no fundo, né? Enquanto no pôster original, eles estão na frente. Todo mundo vive no mundo real aqui e sabe do que eu tô falando. Sabe que isso é real. Absurdo. Surreal. Mas real. Você que joga online, você que já viu o chat de Discord, você sabe do que eu tô falando sobre o gamer médio. O fato de nerdolas estarem comprando esse barulho por causa de um personagem negro, né, como se fosse uma coisa injustificável, inaceitável, sendo que vocês ficaram pianinho, adoraram ver um pirata limpinho que virou um assassino super habilidoso do nada no Black Flag, adoraram pegar o Mjolnir no Valhalla, adoraram jogar Nioh, adoraram assistir o Último Samurai, se amarraram no punho de ferro dos quadrinhos. Então, galera, não vamos fazer julgo desigual, né? Não vamos ser hipócritas aqui, não vamos fingir que de repente você quer 100% de acurácia histórica quando você cagou pra todas as adaptações de figuras históricas em Assassin's Creed. O fato de um samurai negro, um personagem que realmente existiu, despertar tanta raiva, gerar tanta briga, mobilizar centenas de milhares de pessoas querendo o tempo todo criticar o jogo e reduzir a figura do Yasuke, a figura de um escravo a todo custo, diz muito, ok? Eu entendo que talvez você sinta que está lutando contra o movimento, que você sinta que está lutando contra a lacração, mas na verdade você está se deixando levar pela emoção, está tentando ganhar força na sua luta usando a quantidade de pessoas indignadas com Yasuke. Só que você nem está se dando conta que você está se alinhando com pessoas e comunidades racistas. Racistas de fato. Existem pessoas racistas. Pessoas que realmente se incomodam vendo um personagem negro protagonizando alguma coisa. E esse é um caminho muito perigoso e que acaba matando a credibilidade moral dos nerdolas. As pessoas vão se lembrar disso quando vocês forem tecer uma crítica real, uma crítica bacana, válida. As pessoas vão descredibilizar a tua crítica porque você fez essa crítica agora, porque você participou de um movimento desse.
Vocês precisam saber que tipo de briga vocês querem comprar. Bom, eu particularmente não acho que ele tenha direcionado tudo isso pra vocês. Que ele tenha falado exclusivamente que se você não gosta daquele game, você é racista. Tem algumas coisas que o Peter, ele falou que eu não concordei. Só que eu acho que esse cancelamento que estavam tentando fazer com esse comentário dele, eu acho que foi um pouco exagerado. De fato, não pegou muito bem, mano. Isso aqui eu não vou negar. O comentário que ele se colocou pra falar do pessoal que não gostou muito desse personagem, pode ser sim uma parada meio problemática. E pode conjecturar, como o pessoal até mesmo fez, né? Como se ele tivesse realmente generalizado e falado que todo mundo que não gostou ali é racista. Só que mesmo assim, eu interpretei de maneira totalmente diferente, sabe? Eu não achei que o Ened falou que você é racista por não gostar desse game. Ele só tava querendo explicar pra vocês que de fato existia um personagem conhecido como Yasuki que era um samurai negro. E vocês têm que tentar aceitar e entender isso. Foi basicamente isso que eu entendi, sabe, velho? Se você não entendeu da mesma maneira que eu, também não tem problema nenhum. Só que eu não acho certo de vocês estarem cancelando o cara, ou criticando ele, ou até mesmo fazendo essas acusações, dizendo que ele tinha falado que você é racista por não ter gostado desse personagem. Agora também entramos em outro ponto. A gente sabe que tem muitas pessoas infiltradas aí no meio que realmente elas são racistas. Estão aproveitando todo esse caso, todo esse alvoroço, pra demonstrar também a sua opinião racista e preconceituosa. Eu sei que tem pessoas que estão se aproveitando disso, no meio de todo esse caso, e está camufladas no meio desse assunto. Porém, resumindo todo esse ódio que o pessoal tá eslatando pro Ened, pra mim não tem sentido. De fato, ele falou algumas coisas que eu não concordei. A maneira como ele tava conduzindo esse assunto também não foi assim lá muito boa, né? Enfim, eu sei que esse assunto aqui vai causar muita dor de cabeça pra muita gente. Isso daí só foi o trailer do game, o game ainda vai ser lançado. Então, até lá, velho, vai ter muita coisa saindo ainda, ou talvez novas tretas, né? Enfim, deixe a opinião de vocês aí no comentário desse vídeo. Agradeço a todo mundo que ficou até o final, abraço e até o próximo.